E você falou aí do Corinthians. O Corinthians é o próximo jogo que a gente vai citar, né? Às 19 horas, Vasco Corinthians em São Januário. É um jogo que aí sim, o Corinthians também na zona de rebaixamento, o Vasco querendo se afastar um pouquinho mais depois de uma vitória aí que a gente errou feio mas até desculpa, vou quebrar aqui um pouco o pessoal dos cortes da edição, voltando um pouquinho esse Grêmio e Cruzeiro, qual o palpite? Empate. Eu vou com você, acho que também esse jogo em Caxias do Sul pode ser um fator aí para o Grêmio conseguir um pontinho, então eu vou de empate. Lembrei dos palpites, porque eu lembrei aqui falando do jogo do Vasco, que a gente errou bizarramente, né? Erramos feio. Erramos feio. Mas é o que dá confiar no Internacional, né? Oi? É o que dá confiar no Internacional. Eu falo que o Internacional é um time que também não dá para confiar nos palpites. Quando a gente acha que vai ganhar, perde e vice-versa. A gente errou feio, a gente bateu aqui nos desfalques, disse que era fora de casa. Bem, o Vasco voltou aí com 3 pontos na bagagem e um respiro para a zona de rebaixamento, né? Estava ali ainda um pouco próximo, agora consegue criar uma certa gordura e recebe o Corinthians aí às 19 horas em São Januário. O Vasco que tem o retorno ali de alguns nomes que vinham até sendo titulares, como David, Hugo Moro, Piton, Maico, estavam suspensos, né? A gente citou isso antes do Vasco e Inter, esses desfalques que poderiam fazer muita falta. E o Corinthians, que ainda busca um técnico, perdeu na última rodada, então já chega pressionado. E vamos ver como é que vai ser essa partida aí, né? Vasco e Corinthians nessa quarta-feira, 7 da noite, pelo horário de Brasília. E vai até uma explicação aqui, né? A gente falou do jogo do Grêmio e do Cruzeiro, que é 6h30 da tarde. Tem esse Vasco e Corinthians às 7. Tem também Atlético Paranaense e Bahia, que a gente vai falar daqui a pouco, 7 horas. E mais nada, porque esperava-se que a seleção brasileira estivesse nas semifinais da Copa América e seria às 9 da noite. Vai ser, né? Colômbia e Uruguai, então. Por isso que não tem Brasileirão mais tarde. A gente vai até falar durante o programa que a TV aberta é mais tarde. Mas esse Vasco e Corinthians é jogo exclusivo do Premier nessa quarta-feira, às 7 da noite, pelo horário de Brasília. Um jogo muito importante lá na parte de baixo da tabela. O Vasco da Gama tem se recuperado, é bem verdade. Já abriu 5 pontos de vantagem em relação à zona do rebaixamento, pelo menos na abertura dessa rodada. E o Corinthians é uma equipe que costuma prejudicar muito o Vasco da Gama quando joga. Então é um tabu, é um roteiro que normalmente é muito desfavorável para a equipe do Vasco da Gama, mas que agora vai ter essa chance aí de quebrar essa escrita. E se conseguir quebrar essa escrita, vai afundar o Corinthians mais ainda na zona de rebaixamento. E talvez seja o melhor momento que o Vasco teve nos últimos anos para isso acontecer. Afinal de contas, como você bem citou, o Corinthians está sem treinador. Aliás, está tratando a questão do novo treinador como se fosse a questão das ligas, né? Ficou 3 meses, 4 meses para decidir se ia para um lado ou se ia para o outro, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Estivesse escolhendo um prato de macarrão ou um prato de feijoada. Agora, 2 treinadores também que não tem nada a ver um com o outro, que foram citados aí, só para a gente falar os que estavam na semana passada, Fábio Carille e o Ramon Dias. E aí, durante o fim de semana, notícia para lá, notícia para cá de Santos e tudo mais. E o Corinthians não sabe o que quer para o futuro. Trata a escolha do treinador da mesma forma como tratou Liga Forte e Libra, para escolher da cabeça do presidente Augusto Melo. E o Vasco da Gama tem melhorado. O Alexandre pode falar melhor porque ele acompanha mais aí, mas, na minha opinião, a cada jogo do Vasco agora fica mais feio, fica mais constrangedor o trabalho do Álvaro Pacheco. Sim, acho que a passagem do Álvaro ela se mostrou bem aquém do que se esperava quando ele chegou, né? E a cada rodada sob o comando aí do ainda interino Rafael Paiva, né? O Pedrinho disse que não fala sobre efetivação ou não, que essa palavra ali não é muito citada, mas ele está indo, né? Está conquistando os pontos. Então, de fato, a cada rodada, a passagem do Álvaro Pacheco fica ainda mais constrangedora, né? Saiu com apenas 4 jogos, mas é até o que o pessoal fala, né? É uma saída com 4 jogos que se mostrou acertada. Isso é que é o mais incrível, né? Então, assim... E você falou um pouco de tabu, de repente os vascaínos vão lembrar um pouco do jogo do ano passado, que também era um jogo um pouco chave naquela arrancada do Vasco, que se livrou na última rodada, né? Do rebaixamento. Ficou na frente do placar 2 vezes, abriu o placar muito no iniciozinho, tomou um empate, conseguiu 2-1 e depois perdeu aquele jogo que acabou até poderia ter dado uma desanimada naquela arrancada, mas no final para a torcida vascaína deu tudo certo, então vamos ver se de repente agora esse tabu é quebrado, um jogo importante para os dois lados, né? Apesar dessa gordurinha aí que o Vasco criou para a zona de rebaixamento, qualquer piscada nesse campeonato está se mostrando muito perigosa, né? Então é bom que o Vasco, para a torcida do Vasco, é bom que o Vasco continue mantendo, e para a torcida do Corinthians é um jogo essencial.